Começamos agora mais uma Hora da Saúde. Seja bem-vindo ao nosso programa, uma produção do Hospital de Amor que leva para você e na sua casa informação de qualidade sobre saúde. Cada programa nós tratamos sobre um tema diferente. Nós vivemos em um país tropical e na maior parte do território nacional, as mudanças climáticas trazidas pelo inverno duram um período curto ou, por vezes, não são tão drásticas como em outros lugares do mundo. Ainda assim, é preciso ficar atento aos cuidados com a saúde que são exigidos pelo clima mais frio e seco. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar a falar sobre esse assunto, eu recebo ele, o meu parceiro de programa hoje, o nosso entrevistado também, o Dr. Marcelo Bovo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Tudo bom, prazer falar com você aqui hoje. Marcelo, assim que o inverno chega, doenças ligadas ao sistema respiratório, como gripes e resfriados, já são esperadas, Como já falamos em programas anteriores. Mas o que muita gente esquece é que a estação mais fria do ano também exige cuidados com outros aspectos da saúde e o que esses cuidados podem ser diferentes para crianças, adultos e idosos. Exatamente, Glaucia. Por exemplo, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nessa época do ano, o número de infartos cresce cerca de 30%. E os de AVC cerca de 20%. Marcelo, a pele também costuma sofrer muito com esse período, já que a ingestão de água diminui, os banhos costumam ser mais quentes e até a alimentação acaba mudando. Tema bastante importante para essa época que a gente está vivendo, Glaucia? Vamos conversar então mais sobre esse assunto? Para a gente começar, Marcelo, existem doenças que são conhecidas como doenças de inverno, Quais são essas doenças? As principais doenças que acontecem no inverno são doenças respiratórias. Porque a gente fica mais aglomerado e por conta dessa aglomeração a gente acaba ficando mais sujeito ao mecanismo de transmissão dessas principais doenças, que são de causa viral em sua maioria. E por conta disso, acaba que a gente consegue transmitir mais os vírus entre nós, seres humanos, e com isso a prevalência dessas doenças aumenta. Razão pela qual a gente faz a campanha da gripe em torno de maio, abril, para poder imunizar as pessoas para o período do inverno, que acontece agora nessa época do ano. Marcelo, e quais doenças ou condições podem ter uma piora no inverno? No nosso país, de modo geral, o que acontece durante o inverno é uma queda acentuada da umidade relativa do ar. Com essa queda acentuada da umidade relativa do ar, a gente tem o aparecimento de algumas doenças que envolvem tanto a região das mucosas respiratórias, como o caso das rinites, das faringites, das laringites, que vão acontecer essa quebra de barreira da umidade que acomete essas mucosas, que faz parte da fisiologia natural desses aparelhos, mas também outras doenças como, por exemplo, as doenças de pele, que sofrem com o ressecamento, que é decorrência desse período climático, e também porque a gente costuma fazer alguns hábitos de vida que acentuam isso, como, por exemplo, a utilização de banhos mais demorados ou de banhos mais quentes. Bem mais quentes, no inverno. Exatamente. Com isso, a pele fica mais ressecada, mais sensível e as doenças de pele podem também ter uma piora nessa condição do inverno. Outras doenças que envolvem também mobilidade, como o caso das artrites, por exemplo, podem sofrer bastante com essa piora da temperatura, com a percepção maior de crises álgicas por conta disso, e também algumas outras doenças do aparelho osteomuscular, por conta da rigidez associada ao frio e da diminuição de atividade. A gente tende a se movimentar menos nessas épocas de maior frio, ficando mais restritos, e aí essa restrição de mobilidade piora alguns dos sintomas do aparelho locomotor. É muita mudança de hábito, muita mudança de temperatura. Sim. A ingestão de água, como a gente disse no começo do programa, também cai muito nessa época. A gente tende a diminuir a ingestão de água e isso é um problema para a nossa saúde, A gente fica mais vulnerável a alguns acometimentos, como a gente acabou de falar, como a temperatura cai, mas também cai a umidade relativa do ar aqui no Brasil, de modo geral. O que acontece é que a gente fica mais desidratado e com essa desidratação a gente acaba sofrendo as consequências negativas desse fenômeno para o nosso corpo, tanto para a questão da imunidade quanto para a compensação de outras doenças, como por exemplo as doenças que demandam a bomba cardíaca funcionando plenamente. Olha só os efeitos da falta de água. E é possível prevenir essas complicações, Marcelo? Sim, a gente pode prevenir de diversas maneiras diferentes. Então, o principal fator que vai fazer com que a gente perceba essa mudança e consiga resolver
essa diferença de mudança na nossa fisiologia e tudo mais, envolvem hábitos de vida. Hábitos que agora, com a pandemia, ficaram bastante conhecidos. Então, se a gente quer fazer prevenção em relação à transmissão da gripe, além da vacinação contra a gripe, a gente pode utilizar essas medidas que envolvem distanciamento social, higienização das mãos, uso de máscaras, coisas que acontecem bastante já agora em decorrência da pandemia e que nos outros anos também eram úteis para a prevenção dessas doenças, como o caso da própria gripe e de outras doenças como o resfriado comum. Então, isso é uma questão que a gente pode fazer para prevenção. Do ponto de vista das outras doenças, a gente pode utilizar a temperatura da água menos intensa, menos quente nos banhos para poder melhorar a proteção e a integridade da pele. Banhos mais curtos Banhos também. mais curtos, hidratar a pele, aí a gente pode fazer essa hidratação de diversas maneiras, seja com creme hidratante, seja com a utilização de sabonetes que sejam à base de glicerina, por exemplo, que não ressecam tanto a pele e preservam essa integridade. E dependendo daquilo que a gente estiver manejando, outros recursos, até mesmo de baixo custo, como por exemplo a utilização de alguns óleos, podem ajudar na preservação da barreira natural da pele, a depender de cada caso. Isso precisa ser prescrito por um profissional de saúde para poder se fazer essa avaliação, mas é um recurso que a gente pode utilizar para poder garantir essa integridade e diminuir as lesões. Então, por exemplo, na região dos lábios é muito comum nessa época do ano que haja ressecamento, que haja rachadura, que forme uma condição clínica que a gente chama de queilite, e isso a gente consegue minimizar através da hidratação, da própria ingesta de água e de se evitar a exposição a ventos que sejam muito intensos, que aumentem essa retirada da proteção da pele, da umidade daquela região. E com isso a gente evita, por exemplo, infecções secundárias fúngicas ou bacterianas que podem crescer nessas fissuras e acabar diminuindo a integridade tanto da pele, quanto do lábio, quanto dessa região da orofaringe como um todo. A maioria das pessoas não gosta de ficar tomando muita água, né, Marcelo, nessa época do frio, mas eu posso, por exemplo, substituir a água por um chá que é quentinho, vai me hidratar da mesma maneira? Sim, a gente pode fazer a ingesta de líquidos, de preferência líquidos que sejam menos ricos em carboidratos simples. Então, por exemplo, evitar refrigerantes, sucos industrializados, mas que a gente pode substituir por chás, por exemplo. Que é quentinho. Que é quentinho, bebidas quentes. Existem alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, em estados gripais, a utilização de líquidos quentes, além de aliviar sintomas, então melhora a congestão nasal, melhora aquela região, aquela sensação dolorosa na região da garganta, também melhora o tempo de recuperação, ou seja, aquela canja famosa da vovó que a gente costuma utilizar durante o período de gripe ou de resfriado, realmente ajuda, parece ter um efeito protetor em relação à proteção das infecções virais de via aérea superior. Que boa notícia, hein? E Marcelo, por que existe um aumento no número de infartos e AVC? O que acontece com o corpo durante esse período de temperaturas mais baixas? Gláucia, durante esse período de inverno a gente tem uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição diminui o fluxo sanguíneo. Então, com essa diminuição de fluxo sanguíneo, fica mais difícil de se manter aquele equilíbrio metabólico de oferta de nutrientes e oxigênio para a região dos tecidos. E com isso a gente acaba tendo um processo isquêmico, ou seja, não chega não só o sangue, né, não é só o sangue que chega, mas aquilo que o sangue carrega, que são os nutrientes e o oxigênio para determinados tecidos, e com isso a gente aumenta a incidência de infartos e de AVCs nessa região. Uma outra questão que também justifica esse aumento de em torno de 30% de incidência nos casos, envolve também uma questão de hábito, né, com a redução da prática de atividades físicas que acontece nessa época, que tem um efeito muito protetor, inclusive em relação a esse processo circulatório, com modulação da vasodilatação e vasoconstrição. Então, esses são alguns dos fatores que justificam esse aumento de incidência e essa transformação do funcionamento do nosso organismo nessas situações de adversidade de frio. É muito importante a gente se lembrar também que para quem pratica esportes que envolvem escalada ou regiões muito, muito frias, a gente tem também as áreas de isquemia e de infarto fora da região cardíaca, fora da região cerebral, nas nossas periferias, como braços, na verdade mãos e pés, por exemplo, que podem acabar sofrendo por essa vasoconstrição extrema em regiões de intenso frio,
e também isquemiando, sofrendo infarto nessas regiões. Então, a gente tem esse fenômeno vascular acontecendo em todo o nosso corpo, mas também nessas regiões em que a gente precisa ficar atento e aquecer e se proteger nas regiões que tem muito frio. Como a gente também vê em diversas reportagens, a gente tem um aumento, às vezes, de casos de hipotermia nessa região, nessas regiões mais frias e nessa época do ano. Então, pessoas que estão em vulnerabilidade, em situação de rua, ou em algum momento assim, acabam também falecendo em decorrência dessa hipotermia, por não conseguir manter a sua função metabólica, o seu organismo ativo e funcionante nessas regiões. Então, são questões para a saúde pública, para a saúde coletiva, que a gente precisa se atentar e criar mecanismos de proteção social para poder levar esse cuidado também nessa região, nessa época do ano de inverno. Marcelo, então essas doenças de inverno, elas podem ser diferentes dependendo da região do país? Podem, inclusive porque dependendo da região do país, a gente tem uma característica diferente da estação. Então a gente tem regiões do país em que o inverno é mais úmido, caso da região nordeste, da parte da orla, por exemplo, né? A gente tem um inverno mais úmido, mais chuvoso ali. E não tão frio. E não tão frio. Diferente do inverno na região sul, que é bastante frio, com frio intenso, e também tem um pouco de umidade, mas ainda assim é um inverno seco e frio. As estações bem marcadas. Bem marcadas. Aqui na região sudeste e centro-oeste, você tem uma queda drástica da umidade relativa do ar, mais intensa do que a queda de temperaturas em si. E aí, às vezes, com uma migração de uma massa de ar fria, pode acontecer de a gente ter uma queda de temperaturas muito esporádica. Essa queda de temperatura acentuada e esporádica, ela é em si um desafio muito grande para o nosso organismo, porque a gente não está acostumado com essa mudança e nós somos seres humanos mais sensíveis a contrastes, a mudanças. Então, quando a gente entra na estação fria, parece que aqueles primeiros dias de frio eles são mais intensos do que os demais. E, de fato, a gente percebe isso como mais intensidade mesmo, porque a gente ainda não se adaptou a esse processo de mudança climática. Então, aquela semaninha de frio que acontece com a chegada da massa polar, vinda lá da região polar antártica, isso gera uma percepção de frio muito grande e, com isso, o nosso corpo tem uma necessidade de adaptação muito maior do que quando o frio já está instalado durante os meses de inverno. Então, Marcelo, você continua aqui com a gente hoje, né? A gente continua juntos durante todo o programa hoje, Glaucia. Você aí de casa, continue com a gente. Daqui a pouquinho nós voltamos para falar mais sobre as doenças de inverno. Fique aí!